meu nome é William, eu sou advogado, para quem não sabe, e eu vou falar sobre o meu primeiro caso. Não é meu primeiro caso amoroso, mas meu primeiro caso como advogado. Na realidade, foi um dos primeiros. Esse caso eu peguei lá em 2015 e ele tem aspectos bem interessantes que acaba sendo bem legal de compartilhar. Foi uma situação bem peculiar. Essa demanda ela envolveu uma senhora idosa de quase 90 anos e um vômito. E isso aconteceu dentro de um shopping center. Bem, eu sou especialista em direito do consumidor e na época eu estava cursando essa especialização. Então essa cliente ela coincidiu de aparecer bem no momento em que eu estava aprimorando os meus conhecimentos sobre a matéria. E sobre a matéria dessa causa também. Eu tinha acabado de aprender sobre a figura da vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, que é conhecida também como hipervulnerabilidade. Para quem não sabe, basta que a gente seja um consumidor que, dentro de uma relação processual de consumo, nós seremos considerados vulneráveis. Bem, essa senhora, a minha cliente, ela estava andando pelo shopping e de repente ela escorregou num vômito e caiu no chão e se machucou toda. É até fofo da minha parte falar que ela se machucou. Na realidade, ela se quebrou toda. Ela teve que ir para o hospital, ela teve que fazer cirurgia e ela teve que fazer fisioterapia por quase 3 anos. Foi um verdadeiro acidente de consumo, mas real, foi um acidente de consumo e é assim que a gente chama dentro do direito do consumidor. Essa ação ela não foi nada simples. Tem gente que pode pensar que o shopping não tem nada a ver com a queda dela, que o shopping não tem nada a ver com o vômito da criança, ou que ela deveria prestar mais atenção por onde anda, mas não é bem assim. O direito do consumidor, ele é bem protecionista. E mais ainda quando nós estamos diante de um defeito de serviço ou defeito de produto. E esse foi um caso típico de acidente de consumo por defeito de serviço. O defeito de serviço, nesse caso, ele está no fato do shopping não ter realizado a devida limpeza do piso e deixou restos de vômito fora da área isolada, onde a idosa escorregou e caiu. Então, mas na defesa, o shopping alegou que ele providenciou toda a limpeza, que colocou placas no local avisando que o piso estava escorregadio. Ou seja, eles não aceitaram a tese da consumidora e bateram na tecla de que ela escorregou e caiu do nada, por culpa exclusiva dela, da consumidora. Agora, o que explica o fato de, logo após a queda da consumidora, ela aparece com a saia toda suja de vômito. Mas durante o processo, o shopping afirmava que o chão tinha sido completamente higienizado e a área tinha sido isolada. Bem, isso é muito normal em uma ação judicial. Nós temos a versão do autor e a versão do réu. Porém, como que a gente vai provar quem está certo? Bom, primeiro é importante destacar que nós estamos diante de uma situação de defeito de serviço. E conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços ele responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. É isso. Resumindo, isso é a teoria do risco do empreendimento. Então, o artigo 14 do CDC ele determina a inversão op legis dono da prova, donos da prova. E o que isso quer dizer? Que diante de defeito de produto, o ônus da prova é do fornecedor do serviço ou do produto, independentemente de requerimento do consumidor. E qual a importância disso? Bom, é que a regra no direito civil estabelece que quem alega tem que provar. Ou seja, quando você processa alguém de fora de uma relação de consumo, você precisa apresentar as provas contra essa pessoa. No direito do consumidor é um pouquinho diferente. Tem uns que vão achar que o direito do consumidor é paternalista, mas eu acho que os consumidores eles precisam sim de uma certa proteção. Bem, voltando ao caso da minha cliente, resta claro que nós estamos diante de uma situação de defeito de serviço e o shopping precisava comprovar que não existiu defeito de serviço ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, no caso do defeito, é o fornecedor do serviço que tem que comprovar que aquele defeito não existiu e não a consumidora que tem que comprovar que o defeito existiu.
Isso porque o consumidor é a parte mais fraca nessa relação. E veja só, como que a minha cliente vai conseguir juntar imagens das câmeras de segurança do shopping? Em contrapartida, o shopping ele pode muito bem pegar as filmagens e trazer para os autos para comprovar que não ocorreu nenhum defeito de serviço. O direito do consumidor ele é muito lindo, mas você sabe o que aconteceu? O shopping não trouxe as imagens do momento da queda, ele apenas selecionou algumas imagens das câmeras de segurança e ele selecionou imagens pontuais em que os funcionários deles prestavam socorro para a consumidora. Olha que má fé. Mas o meu espanto foi na sentença. A juíza engoliu a tese do shopping e julgou a ação improcedente. Obviamente, eu recorri e reverti a sentença com um brilhante voto sobre a relatoria do desembargador Paulo Roberto Lessa França. Até porque, do que adianta passar todas essas explicações e não ganhar processo, né? Em resumo, o desembargador ele endossou tudo que eu aleguei na inicial e falei aqui, frisando que o shopping optou por não juntar as imagens do momento da queda da consumidora. Eu até vou ler aqui um pequeno trecho do acórdão. O réu preferiu selecionar imagens de suas câmeras de segurança que melhor lhe interessavam, devendo suportar o ônus de sua desídia. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que o réu tinha condições de trazer as imagens do momento da queda, momento esse que ele afirmava que não tinha ocorrido, mas que a autora narrou, né? Mas ele não fez isso. Sabe qual foi o resultado do processo? Então, o shopping center ele foi condenado em R$ 30.000, acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso, ou seja, desde a queda, mais R$ 9.000 de danos materiais. Bom, foi uma decisão muito boa, tendo em vista que os precedentes na época eles estavam em torno de R$ 10.000 por danos morais em casos semelhantes. Então foi esse um dos meus primeiros casos. E relendo esse acórdão agora para explicar, eu fiquei muito feliz com um trecho que eu não tinha percebido lá na época do julgamento, pois ele saiu na ementa do julgado. O desembargador ele fixou a sucumbência e ele justificou assim: considerando o tempo de duração da demanda e o trabalho realizado de muito bom conteúdo jurídico, e daí ele decidiu pela sucumbência e deu a procedência do recurso de apelação. É isso.